Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse dia em que se comemora o Dia da Consciência Negra, a nossa motivação vem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, onde lemos o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Meus amados irmãos, nós vivemos em um mundo que ainda sofre com divisões, injustiças e preconceitos. Para aqueles que enfrentam o fardo do racismo, as feridas não são apenas sociais, mas também emocionais e espirituais. Contudo, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo, como aquele que traz cura, força e direção em tempos de angústia. A obra do Espírito Santo transcende qualquer barreira humana, revelando que todos somos igualmente amados por Deus. Hoje, veremos como o Espírito Santo age na vida daqueles que enfrentam o preconceito racial, trazendo esperança e renovação. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo é a força divina que capacita, consola e transforma as vidas daqueles que sofrem com o preconceito racial, guiando-os para uma vida de vitória espiritual e reconciliação. O Espírito Santo entende a dor do sofrimento. Assim como Cristo sofreu rejeição, o Espírito Santo compreende profundamente a dor causada pelo preconceito. Ele habita no coração dos crentes, trazendo paz em meio à tempestade, conforme lemos em João, capítulo 14, versículos 27. A obra do Espírito Santo é trazer um consolo que transcende as circunstâncias externas, um bálsamo espiritual para os corações feridos. Para cada lágrima derramada, o Espírito Santo oferece conforto divino e a certeza de que Deus está presente. Perceba que a consolação do Espírito Santo não é apenas alívio, é um lembrete de que Deus caminha conosco. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele nos convida a uma reflexão falando o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados irmãos, o Espírito Santo nos capacita a entregar os nossos fardos ao Senhor. E ao fazê-lo, ele substitui a dor por uma paz inexplicável que guarda o coração e a mente, conforme Filipenses 4, 6 e 7. Quando somos alvos do preconceito, devemos lembrar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, a oração conduzida pelo Espírito Santo é o canal pelo qual transferimos nossa dor para Deus. Porque em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo ensina que todos são feitos à imagem de Deus. O Espírito nos lembra dessa verdade fundamental. E quando o Espírito ilumina essa realidade, ele dissolve preconceitos e ensina o valor de cada vida. Devemos olhar para os outros como irmãos e irmãs em Cristo, permitindo que o Espírito Santo renove a nossa perspectiva. Perceba que quando o Espírito age, o preconceito perde sua força diante da imagem divina que há em cada ser humano. Efésios 2,14 nos diz que Cristo derrubou o muro da separação. Portanto, o Espírito opera para nos tornar um em Cristo. Essa unidade é um testemunho ao mundo de que o Evangelho transcende todas as divisões. Portanto, devemos ser agentes dessa unidade, permitindo que o Espírito Santo nos use para quebrar barreiras. Amados irmãos e irmãs, o Espírito une onde o mundo divide. Romanos 5,5 afirma que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Este amor supera o ódio e o preconceito, levando-nos a responder com graça em vez de amargura.
Devemos orar para que o Espírito Santo renove diariamente o nosso amor por aqueles que nos ferem. Não podemos esquecer que o amor pelo poder do Espírito Santo é a arma mais poderosa contra o preconceito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, conforme lemos em Lucas 4:18. Assim como os profetas denunciaram a injustiça, o Espírito nos chama a erguer a voz contra o racismo. A denúncia profética não é apenas verbal, é um ato de fé e coragem inspirado pelo Espírito. Portanto, devemos buscar a ousadia do Espírito Santo para defender a verdade em amor. Amados irmãos e irmãs, onde o Espírito guia, o silêncio diante da injustiça não é uma opção. O profeta Amós, no seu livro, capítulo 5, versículo 24, ele clama: corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. O Espírito age para trazer justiça duradoura. Por meio de homens e mulheres cheios do Espírito, ele transforma comunidades e sistemas. Devemos nos submeter à direção do Espírito para sermos instrumentos de mudança no mundo. E não esqueça que o Espírito Santo é a força motriz de uma justiça que flui sem cessar. O Espírito Santo é o presente divino que fortalece, consola e transforma aqueles que sofrem com o preconceito racial. Ele nos chama a sermos agentes de reconciliação, portadores de luz e proclamadores da verdade. Que nós nos entreguemos a Ele, permitindo que a sua obra em nós seja um testemunho vivo da graça de Deus em um mundo carente de amor e de justiça. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a profundidade dessas palavras, em nome de Jesus. Amém.